E agora a gente vai falar de um assunto que sempre dá discussão, né? As multas de trânsito. Em Ourinhos, o número de radares é o mesmo desde o início do ano. A gente sabe que eles servem para fiscalizar, claro, o limite de velocidade, porque tem muita gente que abusa. Mas tem uma coisa que a prefeitura não conseguiu explicar para a gente. Desde abril, o valor arrecadado com as multas aplicadas na cidade teve um aumento, mas não foi um aumento qualquer, um aumento espantoso. E mesmo assim, os problemas de trânsito continuam. O limite de velocidade existe para ser cumprido. Se o motorista desrespeitar, vai ser multado por isso. Em Ourinhos, são 5 radares fixos que disciplinam o trânsito, 2 a mais do que no ano passado. Na Avenida Duque de Caxias, o limite é 40 km por hora. Em outras, o motorista não pode ultrapassar os 50 e 60 km por hora. Radares móveis que operavam na cidade foram removidos em junho desse ano. Mas, apesar disso, antes mesmo de serem retirados, ainda em abril, o número de multas aplicadas cresceu de forma espantosa, segundo o Observatório Social de Ourinhos. A entidade, que é partidária, acompanha de perto a gestão pública em todo o Brasil. Em Ourinhos, o observatório produziu um relatório com base em publicações do Diário Oficial do município, que mostra a quantidade de multas e os valores gerados por elas mês a mês. De janeiro a março, por exemplo, as multas aplicadas variaram de R$ 43.000 a R$ 58.000. Já no mês de abril, o valor saltou para R$ 200.000, um aumento de quase 250%. Em maio, foram R$ 274.000. Depois houve uma queda para R$ 147.000 em junho. Mas no mês de julho, o valor voltou a aumentar, dessa vez ficando em R$ 758.000, de acordo com os dados publicados no Diário Oficial do município. Em agosto, quando o levantamento termina, as multas aplicadas somaram cerca de R$ 403.000. No ano, o acumulado é mais de R$ 1.900.000. O Maicon foi multado 2 vezes por excesso de velocidade na Rua dos Expedicionários. Aqui o radar fixo começou a funcionar nesse ano. Tinha que ser avisado a população com bastante antecedência, entendeu? Para todo mundo já saber que ia funcionar e quando ia funcionar e quando ia começar a ser multado. Para o pessoal se acostumar e ter noção de passar com a velocidade abaixo, entendeu? Não é possível afirmar que todas as multas aplicadas foram de fato pagas pelos infratores, mas é a previsão de receita que a prefeitura vai ter. Segundo o presidente do observatório, esses recursos têm que ser investidos nos problemas do trânsito da cidade. Os problemas são inúmeros, os desafios são muito grandes, mas a gente acredita que com planejamento, com investimento correto desses recursos que vem aumentando, a prefeitura tem sim como melhorar muito a qualidade do trânsito da cidade. Mas o que se nota é que o trânsito de Ourinhos continua complicado, perigoso. Na Avenida Carmelingo Caló, o movimento de veículos é intenso o dia todo. A via é uma das principais ligações do centro da cidade com a região sul, ligando aos bairros populosos, como o Jardim Itamaraty. Neste cruzamento com a Rua Alpino Buratti, os motoristas sofrem com a demora para fazer a conversão, seja para entrar no bairro ou o sentido contrário. É muito complicado, principalmente para a gente que vai fazer a travessia aqui da avenida de moto, né, para pegar o bairro. Segundo dados da Coordenadoria de Trânsito de Ourinhos, neste ano já foram registrados 33 acidentes só nessa avenida. Desse total, 22 ocorrências acabaram com vítimas feridas. No ano passado inteiro foram 38 acidentes. Se é difícil para o motorista, imagina para o pedestre. Nessa confusão toda, ele tem que aproveitar uma brecha entre os veículos para conseguir atravessar. E isso pode demorar, viu? Principalmente nos horários de maior movimento. Quer ver só? Esta família aguarda para atravessar a avenida. Tenta 1, 2 vezes. Na terceira tentativa, os 3 conseguiram, mas tiveram que correr para chegar do outro lado. Às vezes o carro para, mas é difícil os que param, tá? Esperar. E às vezes demora? Demora, a gente fica esperando ali, até parar o fluxo. Daí vem de um lado, vem do outro. Se tivesse um semáforo, eu acho que seria bem mais fácil. Segundo a Prefeitura de Ourinhos, mudanças serão feitas no cruzamento para melhorar o trânsito no local. Será implantado o semáforo no começo do ano
Nós não vamos mexer com isso nesse momento agora, porque tem o impacto do comércio no final do ano, mas será aplicado lá. Então já está certo isso aí, que haverá um semáforo lá em breve. O ranking dos acidentes em Ourinhos tem na liderança a Rua dos Expedicionários, com 49 ocorrências entre janeiro a novembro desse ano. No ano passado foram registrados 55 acidentes no mesmo período. Na Avenida Jacinto Ferreira de Sá foram 28 acidentes, sendo 17 com vítimas. Nesse cruzamento da Avenida José Bonifácio, linha férrea e a ladeira Rio de Janeiro foram registrados 3 acidentes neste ano. O tráfego de veículos também é intenso e é muito comum a formação de filas nos horários de pico, que atrasam a vida de todo mundo, sem contar o perigo de acidente. Ele é muito perigoso. Há vários anos já vem acontecendo muito acidente aqui. No horário de pico, a gente chega a ficar 10, 15, 20 minutos aí parado, esperando, cada um dando uma liberdade para o outro para transitar. Se você chegar aqui na parte da tarde, 5 horas, 5h30, se você vê o congestionamento que fica aí na Vila Margarida, para o povo descer e para o povo subir, não tem condições. De acordo com a prefeitura, o trecho também vai passar por melhorias. Para minimizar o impacto, nós vamos transformar em uma mão de direção apenas do bairro para o centro. Então, ele certamente já vai minimizar. Bom, com o dinheiro que se arrecada com as multas, dá para fazer muitas melhorias mesmo, hein? Romeu Neto. Cadê Romeu Neto ao vivo, falando lá do trânsito de Ourinhos, então? Sem dúvida, né? O que mais chama a atenção nessa reportagem toda é o salto de valores de arrecadação com multas, né, Romeu? De um mês para o outro. E aí, tem uma explicação? Você conseguiu alguma explicação das autoridades responsáveis aí por isso ou não teve jeito? Boa tarde. Oi, Evandro, boa tarde para você, para quem acompanha o Tem Notícias. Infelizmente, nós não conseguimos uma resposta. A gente até viu na reportagem uma entrevista que a gente fez com o secretário de Segurança Pública aqui de Ourinhos, que também responde pelo trânsito. Ele explicou, né, os problemas daqueles 2 cruzamentos, disse o que vai ser feito para melhorar e deu até prazo. Quando a gente ligou para poder marcar a entrevista com ele, a gente também disse que falaria sobre esse aumento aí espantoso na arrecadação de multas aqui da cidade. Quando a gente foi gravar a entrevista, ele disse que precisava mais tempo, porque era um dado complicado, tinha que fazer uma apuração mais detalhada. Então a gente acabou concordando com isso, a gente esperou 3 semanas para que ele fizesse esse levantamento. E nesta semana, quando a gente entrou em contato para poder, enfim, marcar a entrevista, para que a prefeitura pudesse explicar o que aconteceu, né? Por que o aumento foi tão substancial e para onde foi esse dinheiro, onde está sendo investido. Ele disse, a assessoria de imprensa disse que não comentaria o caso, que não falaria nem por meio de nota. Então, infelizmente, né, essa satisfação que a população aqui de Ourinhos merecia, infelizmente, a prefeitura não deu. Evandro. Bom, então a gente vai esperar então o momento em que a prefeitura conseguir levantar esses dados e explicar, né, para o pessoal por que as multas aumentaram tanto de um mês para o outro, né, se é que ela consegue chegar a esta explicação. O espaço fica aberto então, né, porque eu acho que as pessoas realmente merecem entender o motivo disso, até para a gente conscientizar mais os motoristas, né, se eles estiverem cometendo mais infrações, do problema que isso pode gerar, né. Obrigado pelas informações, viu, Romeu? Uma boa tarde para você.